Vamos lá então para o primeiro vídeo de hoje, na verdade a matéria da CPI Luciano Hang, Gabriel Regis. Luciano Hang admite que fez o tratamento precoce da sua mãe. Pode rodar, vamos lá. E o tão esperado depoimento de Luciano Hang na CPI da Covid foi mais polêmico do que se esperava. Hang admitiu que sua mãe fez o tratamento precoce contra o coronavírus e ainda assim ela morreu. Quando nós vimos, ela já estava quase com 90% do pulmão tomado. Tratamos ela ali em casa ainda, com cloroquina, ivermectina, azitromicina, vitaminas e tudo. Tratamos com ela, que aí é o tratamento inicial, embora que já tinha passado 5 ou 6 dias que ela já estava com a doença. E levamos, e quando aumentou o problema dela, no dia 31 de dezembro, quando todo mundo já estava aí festejando já o último dia do ano, eu o senhor trago está ela... dizendo que, respeitosamente, a senhora, sua mãe, estava com Covid, é isso? Sim. Ah, sim. Por favor. E Informação totalmente nova. Enquanto Luciano admitia a ineficácia do tratamento precoce, o senador Omar Aziz atacou Hang, responsabilizando por óbitos em meio à pandemia, influenciando os brasileiros a adotarem o tratamento precoce. Com o seu dinheiro todo, você não tem dignidade para chegar aqui nessa CPI e admitir que você induziu pessoas à morte. Isso é crime. O senhor não vai comprar dignidade. O senhor não tem dinheiro para comprar dignidade. Isso é crime. O senhor está sendo indigno aqui. Essa é a sua opinião. Vai lá que seja. Eu peço que o depoente se volte Indigne nessa às CPI respostas que das engana os perguntas. brasileiros todo dia. Eu peço ao depoente que se volte às respostas das perguntas. Por favor. Não se compra, Humberto. Luciano Hang levou placas para pedir a fala. A ASIS mandou as placas serem retiradas pelos seguranças. Após uma grande confusão, as placas foram recolhidas e o advogado de Luciano pediu desculpas da comissão. Senhor presidente, eu me dirijo especialmente ao senador Rogério Carvalho e peço desculpas, senador. Eu creio que tenha havido um mal-entendido. Jamais houve intenção desta defesa em lhe ofender absolutamente. Em razão disso, eu peço uma reconsideração, senhor presidente, para o senhor da minha retirada da sessão. Eu pretendo continuar na defesa do senhor Luciano e, mais uma vez, eu peço desculpas, não foi a intenção absoluta. A CPI da pandemia segue, todos os dias com uma nova história, uma nova polêmica e nenhum resultado. Nenhum resultado. Vamos ver. Não, agora tem que ter, porque vai ter o relatório e cada pergunta que foi feita, olha, é por isso, nós temos documento, está aprovado, é por isso, quero ver o por isso, o que é. Vamos lá, começando aqui pelo Josinelli. Gente, vamos lá. As provas, quais são as provas? Você vê a maneira como o Luciano é tratado o tempo todo, inclusive, meu Deus, né? A discussão em relação à mãe do Luciano, se foi tratado, se teve o tratamento precoce ou não teve o tratamento precoce. Ele disse isso claramente. A minha mãe foi tratada quando a doença já estava avançada. Ela fez uso do tratamento precoce, mas quando ela usou o remédio, a doença já estava avançada, ou seja, de maneira irreversível, porque só serve quando o tratamento ainda é feito de forma inicial. Depois que passa, infelizmente, só um milagre. E aí o cara, em cima da morte, meu Deus, de qualquer pessoa, gente. Não importa se é do Luciano, não, mas em cima da morte da mãe, os caras usando aquele comportamento, você vê o senador dizendo, se você tiver dinheiro não compra dignidade, chamou o Luciano de burro. Diz que dinheiro não compra inteligência. Então, a capacidade desse senador, na minha concepção, é uma vergonha para o Brasil, porque uma CPI dessa vai a nível internacional. Então, você vê a vergonha. Na minha visão, dignidade teve esse advogado que voltou, pediu desculpa, show de bola. Agora, os senadores, para mim, é uma vergonha. A dignidade do advogado foi uma conversa que houve lá por trás, que levaram eles para lá, vamos suspender a CPI, e foi combinado claramente, ó, volta lá, pede desculpa para a gente reconsiderar. Se fosse uma outra pessoa que não fosse o Luciano, estava morto na CPI hoje, mas
era o Luciano Hang, que é uma pessoa que ganhou o meu respeito, pelo posicionamento que ele teve lá. Buiú. Rapaz, é complicado discutir essas coisas, né? Porque de uns 3 dias para cá, tanto do lado do governo como os contra o governo, é só baboseira. É aquilo que eu falei. Eu me abstenho de comentar umas palhaçadas desses últimos dias, dessa semana, porque realmente é um tema tão banal, tão efêmero, tão baixo, tão vil, que quando o pastor Josinélio está falando, ele está falando só do advogado da situação. Mas ele esquece da advogada de ontem, da oposição. Ele deveria atentar para esse detalhe, falar sobre a moça que foi tentada ser humilhada ontem também. Como o advogado de hoje tentou ser humilhado. Na verdade, a CPI não é para existir. A CPI existe para criar narrativa contra o governo, para fazer política. Olha, você... Não, mas peraí, vamos separar isso. Você já notou que eu nunca usei essa palavra narrativa aqui? Estou usando a primeira vez narrativa. É verdade, fazer o quê? Se tu não para um jargão para quem não... Fato, não, narrativa, que nem que está falando, são fatos de pessoas que não têm argumentos. O que é narrativa? Estão vendo lá, e eu prometo para você que farei o maior esforço para não ter que usar esse troço, porque narrativa não representa nada. Como nesses últimos dias a CPI não tem representado, só isso. Zezinho. Olha, eu vou ser breve, porque a gente vai ter muita coisa da CPI para falar agora. Vamos separar as falas, pastor Zerélio. O que você fala é o seguinte, você generaliza toda a CPI, não. A CPI levantou a saia da corrupção que tem lá dentro do Ministério da Saúde. Eu gostaria que... Não, corrupção, meu amigo. Provasse isso aí, porque fala... Ricardo Barros, o líder... narrativa. Peraí, que narrativa? Pega a prova. Houve crime, a CPI descobriu. Descobriu o quê, pelo amor de Deus? Até agora, o que a CPI descobriu, Zezinho? Ia ser... Olha, deixa eu te falar aqui pra você. Vocês deviam agradecer os irmãos Miranda. Se os irmãos Miranda não tivessem... Miranda passou uma vez. Ia ser o seguinte, ia ser a maior corrupção do governo Bolsonaro. Para de querer jogar debaixo do tapete. Eu reconheço. Agora, vamos aí. Se você falar da vida moral do Omar Aziz e do Renan Calheiros, aí eu nem falo. Agora, você falar hoje do Rogério Carvalho, do Alessandro Vieira, do Rodolfo... Aí não, meu amigo, a coisa muda de figura. Não, qual é a nota que você dá pro Rodolfo? Meu amigo, é 10? Porque, pelo amor de Deus, a CPI em si, pessoal, é nota 0. Ela não deveria existir. Aquilo é politicagem do mais baixo nível ainda. Pode falar. Não é nota 0, não. Aí pra gente fazer o intervalo. Tem que separar as coisas. Não é nota 0. Descobriram um esquema de logística e transporte dentro do Ministério lá, aonde o cara simplesmente saiu de R$1 milhão, uma operação lá, passando ela para 18 milhões. Quem é o cara? Foram puxando, é daquela transportadora que fala, não sei o cara, porque a Previcênio todo mundo critica e até agora tá aí. Fala o nome. Houve corrupção, houve compra de casa, milionária, aí houve tudo, corrupção. Não sei o quê. Os governadores, prefeitos, deveria estar lá. Agora, cadê? É inconstitucional. Para com isso, Josinélio, deixa de bobagem. Muito bem. Não, só um minutinho. Eu acho interessante o bolsonarista, e eu não quero nenhum nem outro, quando ele fala assim... mas 20 milhões de pessoas foram salvas. E as 500 e poucas mortes... 600 mil mortes é dos prefeitos do governador. As pessoas moram onde? No município e no estado. Não moram lá dentro de Brasília, não, Josinélio? Isso eu não retiro uma palavra. Prefeitos e governadores receberam autonomia do Supremo Tribunal para agir. Então a responsabilidade é de quem tinha poder de ação. E quem salvou as pessoas mandou o recurso foi o governo federal.